Olá pessoal, voltando aqui, né? Nós paramos aí na última aula, a gente viu as derivadas parciais, né? E eu acho que eu falei também que nós íamos ver alguns conceitos relacionados à ideia de derivadas, né? E o nosso contexto agora são as funções de duas ou mais variáveis, né? Nosso foco central são as funções de duas, né? Então, veja só, eu queria aqui é, lembrar do conceito de derivada para a função de uma variável, né? Nós vamos tentar estender essa ideia, né? Tentar trazer para duas variáveis aquilo que a gente aprendeu lá com uma. E aí eu queria que vocês refletissem junto comigo, tá? Então veja, lá no cálculo 1, nós vimos que, né? A gente dizia assim, olha, f é diferenciável num x0 é um ponto do domínio, um valor do domínio, se esse limite que está aí na tela, né, o limite f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, com esse h indo a zero, se esse limite existir e for finito, aí a gente dizia que esse número encontrado seria a derivada da função. Então a gente dizia duas coisas: a função é diferenciável e a derivada é o f' de x0, né? É o valor desse limite. Tá ok? Aí eu queria que vocês agora pensassem comigo. Veja, suponha que nós tenhamos uma função. Não, eu vou continuar usando a letrinha f, mas agora, por favor, entenda que eu estou subindo para duas variáveis. Então, suponha que você tem uma função f de duas variáveis e nós estamos tentando definir esse limite aí novamente estamos tentando pensar esse limite, né? Aí veja, como seria, né, o nosso ponto, no caso agora tem duas coordenadas, eu estou chamando ele de x0 e y0, né? E aí, na fração que define o nosso limite, né, você primeiro vai colocar o f, x0 e y0 mais alguma coisa. Eu coloquei uma interrogação aí em vermelho. Aí veja, o que seria esse alguma coisa? Né? Menos f de x0 e y0. Veja que o alguma coisa que você definir aí, somando o x0 e y0, ele teria que aparecer também embaixo da fração, no denominador, né? Numerador, denominador. A parte de baixo é o denominador. Certo? E aí, e o que, que viria no limite? Né? Quem seriam as variáveis do limite? Tá? Então você poderia pensar, professor, eu resolvo essa aí fácil, caiu na caixa do peito. Né? Eu vou pegar, vou somar um HK, que é equivalente a dizer, olha, no x0 eu vou somar um H e no y0 eu vou somar um K. E dito isso, também estou respondendo quais seriam as variáveis do limite. É só pegar esse HK e fazer ele tender a 0, 0. Ok? Só que ainda fica a pergunta assim, e quem é que eu coloco embaixo da fração? Faz sentido você colocar um HK embaixo? Eu acredito que os desavisados estão todos dizendo, não, é tranquilo, só botar um HK embaixo que está resolvido. Perceba que a imagem da função é um número real. Então, quando você fez f desse catatal aí, menos f de x0 e y0, você está subtraindo dois números reais, portanto, essa subtração que há em cima é um número real. Tá certo? E embaixo, se você coloca HK é um vetor. E, né, não existe divisão de número real por vetor. Não existe sequer divisão de vetor por vetor. Tá? A operação de divisão no mundo vetorial não existe assim, salvo você esteja trabalhando um espaço vetorial com essa operação definida. Mas no caso dos números, né, do R2, né, o número de duas coordenadas, nós não temos essa operação aí definida, divisão por vetor.
Então, o HK não está proibido. Não é que está proibido, o professor não gosta, não quer. Não é possível, não existe essa divisão. Entenda que uma fração é uma divisão, né? O número de cima dividido pelo de baixo. Então, em cima temos um número e embaixo não faz sentido colocar um vetor. Tá certo? E aí eu quero que vocês, assim, eu vou chegar a uma outra expressão, nós vamos desistir dessa daí, tá bom? E depois eu quero que vocês se lembrem dessa expressão da gente parou, para que eu possa dar uma explicação de um número que vai aparecer e você poderia perguntar, professor, esse número aqui, por que a gente não colocou lá nessa interrogação que está aí agora, tá certo? Eu quero que vocês guardem isso aí, anotem num papel, tá? Dá uma pausa, anota. E quando eu encontrar esse número, a gente não vai trazer ele para cá, simplesmente a gente vai desistir dessa expressão aí, não, essa expressão não dá certo, não funciona. E quando eu tiver esse número, eu quero dar a explicação de por que não funciona. Tá bom? Então anote aí num cantinho e eu vou passar agora a alternativa, o que foi feito, né, para dar uma volta, dar um rodeio nisso aí e de certa forma chegar a uma coisa que é equivalente ao pensamento que foi feito para a expressão da derivada, mas isso vai ser feito de uma forma indireta, tá bom? Veja, se a gente voltar para a função de uma variável, voltar para a função f aí em uma variável, para esse limite que nós colocamos aí na primeira expressão, tá? E veja só o seguinte, eu vou, para facilitar a minha vida, eu vou chamar de a o f' de x0, tá bom? Então, dizer que a função f é diferenciável ou derivável em x0 significa dizer que esse limite, quando você resolve, ele existe e o resultado seria o a. Tá ok? Isso é equivalente a dizer o seguinte, olha, se eu passar o a para o lado esquerdo, vai ficar o limite menos o a igual a zero, ok? E eu posso pegar esse a e colocar ele dentro da fração. Como é que eu vou ficar dentro da fração? Eu vou somar, ou vou fazer a subtração dessa fração com o a, ou seja, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum e tal, a maneira que você tem de somar a fração com o número, tá bom? Então veja como é que vai ficar. Vai ficar o limite, né, f de x0 mais h menos f de x0 menos ah sobre h. Aí igual a zero. Tá certo? Então, veja, dizer isso daí é a mesma coisa de dizer que a expressão inicial, que são equivalentes. Só que essa função, esse limite que está aí, ele é mais fácil de generalizar e conseguir ter a expressão para. Eu não posso dizer que a gente vai ter uma expressão para a derivada. Né? Nós vamos ter aqui uma forma somente, infelizmente, de dizer se uma função ela é diferenciável ou não. Tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender que nós não temos a ideia de derivada. Não temos, não teremos, e a gente vai ficar refém, vai ficar órfão disso daí. Não há uma derivada para função de duas ou mais variáveis. Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai falar, olha, esse fulano aqui, ele pode fazer o papel em alguns momentos daquilo que a gente entendia por derivada. Mas não teremos um objeto matemático para o qual a gente vai dar o nome de derivada quando se trata de uma função de duas ou mais variáveis. Não existe. Paga e coisa e tal. Mas nem por isso a gente vai desistir da ideia de dizer, olha, é diferenciável, é derivável, mas não se aplica a palavra derivável aqui, em comum é usar diferenciável, mas entenda que é a mesma coisa, tá bom? Eu acho que a gente, o mundo matemático não usou a palavra derivável justamente para não dar a ideia de que exista uma derivada, tá bom? Quando a gente concluir que é diferenciável, a gente vai ter algumas conclusões, alguns teoremas que eu vou colocar daqui a pouco, e as interpretações do que isso significa, mas nós não teremos assim, olha, esse cara aqui é a derivada, tá bom? Então, está aí o nosso limite, eu trouxe ele para cá para que a minha expansão, a minha generalização fique clara para você. E aí, veja, eu vou pegar esse limite e vou dizer o seguinte, olha, a definição vai ser
A gente vai pegar uma função de duas variáveis e um ponto do domínio x0 e y0 e nós vamos dizer que essa função ela é diferenciável no ponto x0 e y0 se e somente se existirem dois números, um A e um B, reais, de tal forma que esse limite que está aí, ó, o limite de HK, quando o limite com HK indo para 0,0, a expressão, né, a fração vai ser o f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos AH, menos BK, sobre a norma de HK. Se esse limite existir e der zero, aí eu vou dizer que ela é diferenciável. Show? Show? Eu queria que vocês... É complicado falar matemática aqui com o tempo rodando contra a minha cabeça, né? Eu não posso devagar, né? Mas veja, essa definição ela traz em si uma complicação, porque seria fácil se eu sei quem é o f, a função f, sei quem é o x0 e y0, porque faz parte da pergunta, né? Essa função é diferenciável aqui nesse ponto, né? Então você tem a função e tem o ponto. Então veja, a escrita que está em cima, ela só é conhecida até certo ponto, né? O f de x0 mais h, y0 mais k, beleza, eu conheço. Né? O menos f de x0 e y0 eu conheço. Só que quem é esse a e esse b? Tá entendendo? Quando a gente diz vai ser diferenciável se existir, então fica a seu cargo assim, eu suspeito que o A seja isso e o B seja aquilo, vou trazer os dois para cá, vou colocar no limite e vou provar que dá zero. Beleza. Tá entendendo? Só que, assim, quem é a sua suspeita? Percebe que há uma complicação com essa definição? Tá? Queria começar com essa observação. Há uma complicação que torna essa definição um pouco difícil, para não dizer assim, sem uso, né? para essa definição. Ela é meio complicada de se usar. Tá? Essa suspeita ela não nasce assim do nada. Tá ok? E a outra coisa que eu pedi para vocês guardarem, né, o limite lá, interrogação, aí vocês poderiam dizer, professor, essa expressão aí, se eu fosse fazendo de trás para frente, eu ia parar lá onde o senhor parou e disse que não dava para ser, e lá na interrogação eu poderia colocar a norma de HK, que o senhor disse que não podia. Não podia colocar o HK, mas aí o senhor colocou a norma de HK. Por que o senhor não volta lá naquela definição e simplesmente pega a interrogação e bota a norma de HK? Não daria certo, não? Tá certo? Eu confesso a vocês que eu fiquei pensativo sobre isso e nunca tinha pensado sobre isso. Por que ali não houve uma tentativa de usar aquilo ali? Eu acho, eu vou pesquisar um pouco e vou tentar trazer uma resposta aí no futuro. Mas eu suspeito que assim, aquele limite ele não existe. Ele pode ser que exista em algum momento, entendeu? Mas a maioria das vezes o que vai acontecer é que ele não vai existir. Lembre-se que um limite em duas variáveis, ele precisa existir para qualquer escolha de caminho, né? Em todos os caminhos escolhidos tem que dar o mesmo resultado. Então a possibilidade que nós tínhamos ali, se colocar a norma de HK embaixo, é que ali o limite em geral ele não ia existir. Tá certo? Eu suspeito que seja isso. Tá? Mas entenda que ou se existir, talvez assim, aquilo ali não ganhou, como é que eu posso dizer, interpretação, não ganhou sentido com o mundo real, não ganhou contexto. Tá bom? Então, aceite, por favor, que a definição passou a ser essa, e essa é equivalente à ideia que nós tínhamos para a função de uma variável. A ideia de derivar para uma variável, tá certo? É equivalente a essa daqui para a função de duas variáveis. Essa ideia ela é extensível para qualquer número de variáveis, 2, 3, 4. Eu só espero que vocês entendam o seguinte, professor, se fosse uma função de 3 variáveis, eu teria um A, um B e um C. Exato. Se fosse uma função de N variáveis, você teria um A1, A2, AN para colocar aí nessa expressão. Tá ok? Bom, como é de praxe,
o que nós vamos fazer é caminhar numa direção, numa tentativa de saber dizer que uma função é diferenciável ou não, sem ter que fazer esse limite. Não vou garantir dessa vez que a gente vai poder dar a volta 100%, não vou. Mas a gente vai conseguir alguns resultados e para uma boa parte de funções vocês vão conseguir dizer se é diferenciável ou não, sem precisar desse limite aí. O objetivo seria não ter que usar, mas não é possível. Você não posso dizer que sempre vai ser possível com o resultado que a gente vai encontrar no final dessa aula. Show? Tá ok? Então guarda isso aí porque você vai usar em algum momento, é inevitável. Tá bom? Veja só, apesar dessa complicação, né, desse A e B que a gente não sabe em princípio quem são eles, o que seriam, né, a gente pode ter algumas conclusões mesmo com essa dificuldade, tá? Veja, eu vou colocar aqui como se fosse uma observação. Uma coisa que é comum a gente fazer nesse momento aqui, nesse assunto, é pegar aquela expressão que aparece em cima do meu limite e simplesmente chamar, dar um nome para ela, né? É um E de HK. Virou uma função de duas variáveis. Não precisa ter medo, porque a gente não vai estudar essa função, propriedades, características, nada. É somente com o intuito de escrever aquele limite de forma reduzida. É só para encurtar o caminho, tá bom? Então, veja, chame E de HK, a parte de cima daquele limite, e vamos supor que você tenha uma função que você já sabe que ela é diferenciável em x0 e y0. Veja de onde nós estamos partindo. Eu estou supondo que já sabemos que ela é diferenciável num x0 e y0 aí a sua escolha, um qualquer. Tá bom? Aí, olha só. Se ela é diferenciável, aquele limite, né, vai dar zero. Tá ok? Entenda que esse limite aí é o limite da definição. Por favor, né, como eu disse, o que está aí é um E de HK que só está aí para encurtar o limite, para não ter que escrever aquela coisa gigantesca a todas as vezes que nós formos precisar. Tá bom? Então, se ela é diferenciável, o limite dá zero. Que limite? Aquele limite lá da definição. Tá? E é um se somente se, ou seja, se esse limite dá zero, a função é diferenciável. Tá? Aí veja, eu vou calcular um outro limite. Aí, qual é o limite, professor? Eu vou calcular o limite da função E de HK com o HK indo para 0, 0. Mas, professor, o senhor disse que a gente não ia estudar essa função E de HK. Por favor, calma, não vou fazer nada extravagante. É só uma observação e eu garanto que não vai te assustar não, tá bom? Veja, esse limite, eu posso dizer o seguinte, olha, se eu multiplicar o E de HK em cima e embaixo por uma mesma coisa, né? Não estou alterando o meu limite. Show? Então, veja, eu vou fazer, multipliquei pela norma de HK em cima e embaixo. Por favor, entenda que isso não altera o resultado do limite, correto? E aí eu vou usar o seguinte, olha, o limite do produto é o produto dos limites e cada um desses limites vai para zero. Concorda ou sem corte? Se você pegar o limite só com a norma, se o HK está indo a zero, a norma dele está indo para zero. Tá bom? E o E de HK sobre a norma dele, por a função ser diferenciável, vai para zero. Então isso tudo vai para zero. Ok? Aí veja, qual a conclusão que eu cheguei? A função E de HK vai para zero quando o HK vai para 0, 0. Aí eu vou trazer o E para cá, a sua forma extensa, coloquei dentro do meu limite, né? E estou dizendo, olha, já que isso aí dá zero, significa, né, que o limite de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos ah, menos bk, dá zero. Ok? Vou pegar esse limitão que está aí e vou transformar ele em 2. Bacana? Perceba que o limite, o segundo limite, esse que há depois da subtração, nós sabemos fazer ele de maneira muito fácil. Primeiro,
O f de x0, y0 é constante, não depende de hk. Então ele fica. O AH, quando o H vai para zero, isso aí vai para zero. O BK, quando o K vai para zero, isso aí vai para zero. Significa que esse limitão todinho aí, só o resultado que me dá é somente o f de x0 e y0. Tranquilo? Então veja, resolvi esse segundo limite, vou trazer a resposta para aí. Como ele do lado esquerdo está com um sinal negativo, passei para o lado direito e ele ficou com sinal positivo. Então limite f de x0 mais h, y0 mais k, hk indo para 0, 0. O resultado é f de x0, y0. Show? Eu vou abusar um pouquinho da paciência de vocês e vou dizer o seguinte, olha, faça aí no papel, tá? Vamos fazer uma mudança de variável. Eu vou trocar x0 mais h por x. y0 mais k eu vou trocar por y. E aí você vai observar o seguinte, quando o h vai para zero, o x vai para x0. Confere aí no papelzinho. Quando o k vai para zero, o y vai para y0. Confere aí no seu papelzinho. Portanto, esse limite pode ser reescrito como o limite f de xy com xy indo para x0 e y0, e o resultado é f de x0 e y0. Veja, se isso é verdade, qual é a conclusão que eu posso ter daí? Veja que eu fiz tudo isso aí e a dificuldade em não saber quem é o A e quem é o B, ela não me atrapalhou, ela não afetou a que eu pudesse chegar nesse ponto aí onde nós estamos. Se o limite da função é igual à função no ponto onde você está calculando o limite, a gente diz que a função ela é contínua em x0 e y0. E esse é o nosso primeiro fruto vindo daquela definição, ou seja, se a nossa função ela é diferenciável em x0 e y0, então ela é contínua em x0 e y0. Esse é um resultado que você tinha lá nas funções de uma variável. Função ser derivável significa que ela é contínua. Um cuidado que você tem que tomar é o seguinte, olha, a função ser contínua não implica que ela é diferenciável. Não vale. Tá bom? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Não posso afirmar que todas as vezes que a função for contínua, minha função é diferenciável. O que eu posso garantir e deixar provado para vocês, já está provado, é que se é diferenciável, então ela é contínua. Entenda, se ela é diferenciável no ponto, ela é contínua no ponto. Tá ok? Esse é o resultado. Então, aquela definição me permitiu chegar a um teorema que é semelhante a um teorema que eu tinha lá no cálculo 1. Bacana? Aí, veja só. Eu vou continuar aqui com as minhas observações para ver se eu colho outros frutos. Tá bom? Vou partir novamente da ideia. Veja que eu estou sempre partindo de uma hipótese que a gente ainda não sabe resolver. Eu não sei provar que uma função é diferenciável, né? Eu tenho uma definição, mas ainda não treinamos nada a respeito de como usar. Tá ok? E aí, veja, novamente, vamos supor que eu tenho uma função e eu já sei que essa função ela é diferenciável em x0 e y0. Tá ok? Se isso é verdade, significa que aquele limite, novamente, ele de novo, então, lembrado quem é o E de HK, é a mesmíssima de novo. Significa que esse limite dá zero. E a gente aprendeu, quando a gente estudou limites, que se o limite dá um determinado resultado, ele vai ter o mesmo resultado, seja lá qual é o caminho que eu escolha. Não é assim? Não é assim? Então, partindo da ideia de que esse limite dá zero, eu vou fazer uma escolha específica de caminho. Eu vou pegar um caminho, a minha escolha, e vou resolver esse limite sabendo que ele dá zero. Tá bom? Então veja só. O limite de E de HK sobre a norma de HK com K igual a zero e H indo a zero pela direita. Veja, eu estou escolhendo um caminho aí. Que caminho é esse?
é o eixo x do lado positivo. Eu estou fazendo o HK ir para 0, 0, só que andando sobre o eixo x do lado positivo. Então, é um caminho específico. E o resultado disso é zero, porque esse limite dá zero, seja lá qual o caminho que eu escolha, porque a função é diferenciável em x0 e y0. Show? Então, veja, quando eu resolver esse limite, eu vou levar essa equação, vou escrever os dois lados, vou reescrevendo, para ver aonde eu posso chegar com isso. Tá bom? Então, significa que, né, eu vou substituir o k igual a zero na minha expressão, né, e esse limite continua, tem que dar zero. Tá bom? Você vai lembrar aí quem é o E de HK, né? Calcula ele no H0, tá certo? Aí veja que a norma é a raiz quadrada de h quadrado mais 0 quadrado. Vai ficar a raiz quadrada de h quadrado. Raiz quadrada de h quadrado é o módulo de h. Tá bom? Então, na parte de cima, né, ficou f de x0 mais h, o y0 ficou sozinho porque o k é 0, menos f de x0 y0, menos ah, o bk deu 0 porque o k é 0, e aí meu limite ficou com essa cara aí. Tranquilo? Como o h tende a 0 pela direita, significa que o módulo de h é h. Então, o nosso limite vai ficar agora dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração que está aí, tá? Vou dividir ela em duas. E vou transformar meu limite em dois limites. No primeiro limite vai ficar o f menos o f, né? O f de x0 mais h y0, menos f de x0 y0 sobre h. E a outra fração vai ficar menos ah sobre h. Tá certo? E aí você cancela um h com o outro, vai ficar só um menos a. Certo? Aí o segundo limite vai ficar só o limite de a, que é a, porque o a é uma constante. Vê se me acompanham, tá? Vai fazendo no papel aí. Então, tudo isso que eu falei vai resultar no quê? Né? Vai ficar o limite, f de x0 mais h, menos f de x0 y0 sobre h. Ficou um menos a, só que eu passei para o lado de lá. Show? E aí eu quero que você perceba que esse limite que ficou aí, do lado esquerdo, é a derivada parcial de f com relação a x. Qual é a conclusão que nós chegamos? Descobrir quem é o a. Se o f for diferenciável em x0 e y0, né? Primeiro, aí, tem duas conclusões aí que são bacanas. Primeiro, a derivada parcial de f em x0 e y0, derivada parcial com relação a x, existe. Tá bom? A função, a derivada parcial existe. E, melhor ainda, ela é igual ao a. Aquele a que a gente não sabia de onde é que a gente ia tirar, qual é a adivinhação que a gente ia ter que fazer. Pronto, tá aí descoberto quem é o a. Tá bom? Aí você poderia concluir junto comigo, professor, então deve ter um outro caminho aí que me faça descobrir quem é o b. Correto? Bom, não precisa ser nenhum gênio, basta você tomar o caminho, qual é o caminho? Sobre o eixo y, né? Que aí vai ser h igual a 0, com k indo a 0 pela direita. E aí você faça tudo isso aí, se você fizer tudo direitinho, você vai chegar à conclusão que o b é a derivada parcial com relação a y. Tá bom? E aí você tem um novo teorema. Qual é o teorema? Se a minha função for diferenciável em x0 e y0, então as derivadas parciais em x0 e y0 existem. Tá bom? O teorema poderia ser um pouquinho mais explícito, tá bom? E aí a gente optou por fazer o seguinte: deixa esse teorema aí somente com admite as derivadas parciais ou as derivadas parciais existem. E a gente pode colocar o que foi feito vou colocar um corolário com toda essa explicitude possível, tá bom? Então veja, porque o corolário ficou mais bonito, mais forte, veja. Se a função for diferenciável em x0 e y0,
Então eu tenho duas conclusões. Veja que conclusões bacanas. Essa primeira aí que está no teorema anterior, né? As derivadas parciais existem, né? Se ela é diferenciável em x0, y0, né? As derivadas parciais em x0, y0 existem, né? E é o próprio a e o b. E aquele limite dá zero, tá? Só que agora essa função E, ela sofreu um upgrade, né? Qual é o upgrade? Antes eu tinha um A e um B que eu não sabia, e agora eu sei quem é o A e o B. Tá aí destacado em vermelho. Então agora, né, você tem duas conclusões. Se for diferenciável, as derivadas parciais existem, e aquele limitão dá zero. Só que agora eu sei fazer o limitão porque a parte que era desconhecida para mim, eu sei agora quem são, o A e o B. Tá bom? E também ganhei uma volta, um retorno, né? Se você souber que a letra A é válida e a letra B também é válida, você sabe que a função é diferenciável. Tá bom? Esse corolário vai ser a nossa alternativa. Veja que usar esse corolário é equivalente a usar a definição, só que sanando um problema que era o A e o B. Tá bom? Então veja, a gente nunca vai usar a definição, a gente vai usar sempre esse corolário. Tá bom? Ou seja, prove que essa função é diferenciável num certo ponto. O que você vai fazer? Calcula as derivadas parciais nesse ponto, joga no limitão e vê se dá zero. Se dá zero, você conclui, é diferenciável. Professor, continuamos tendo que fazer aquele limite lá que o senhor falou que a gente vai dar uma volta, né? Exato. Esse corolário vai ser, vamos supor, a sua segunda opção. Vê se vocês me entendem. Você vai ficar com ele e eu vou apresentar um outro mais bacana, um outro mais bonito, mais legal. Só que quando ele não te salvar, aí você vai vir para esse corolário. Então, né, é o Gabigol e o Pedro, tá bom? Quando um não te ajudar, você usa o outro. Então, a sua alternativa são essas aí. Então, professor, quem é Gabigol, quem é o Pedro? Você tem que saber quem são eles, né? Por exemplo, né, essa função aí, x ao quadrado y, ela é diferenciável em x0 e y0. Aí você poderia perguntar, professor, quem é o x0 e y0? Como eu não estou dizendo quem é o x0 e y0, eu estou perguntando para um x0 e y0 qualquer. Tá bom? Então veja qual é o roteiro. Ainda não te dei o outro atacante da nossa seleção, tá bom? Você só vai jogar com o teu corolário por enquanto. Então, usando o corolário, você vai partir usando as derivadas parciais, tá? Calculei a derivada com relação a x, 2xy. Calculei a derivada com relação a y, x quadrado. Substitui no x0 e y0. Tá claro que você descobriu o a e o b. Aí você vai para a sua função E. Colocou lá, pronto. Aí você traz quem é o f, né? Agora você vai fazer f de x0 mais h, y0 mais k, calcula, né? F de x0, y0, calcula. Vê o que é que essa sopinha aí de letrinha pode te devolver e simplifique ao máximo. Aconselho que você faça isso antes de ir para o limite, para ir com uma expressão mais simples que você puder, mais reduzida. Não vai fazer isso dentro do limite, porque eu acho que pode gerar confusão. Na verdade não é confusão, é excesso de letrinhas, e esse excesso de letrinhas pode levar a erros desnecessários, tá bom? Então, vai ficar assim. Eu quero que vocês deem pausa aí e façam essa continha, porque eu não vou colocar aí eu vou colocar já o resultado final, tá? Então, simplificando tudo e distribui, agrupa, cancela o que puder ser cancelado e tal, você vai chegar nessa expressão que está aí. Tá bom? Se eu cometi algum errinho, vocês me avisam aí, tá? Mas eu fiz 2 vezes, eu acho que está certo. O que você vai fazer agora? Agora que está bem reduzidinho, bem bonitinho, você vai para o limite. Né?
vai ficar, né, a norma de HK é a raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado. Tá? O E de HK eu coloquei o H num canto e o resto no lado esquerdo. Tá ok? E aí esse limite você vai resolver de que forma? Essa parte que está dentro de parênteses vai para zero, quando o H e o K for para zero. Lembre-se que o x0 é constante, viu? E o y0 também. E essa fração aí ela é limitada. Então uma parte é limitada e a outra vai para zero. A gente usa aquele corolário lá do teorema do sanduíche, né? O teorema do confronto. Tá? Resultado desse limite aí é zero. Tá? Então, conclusão, a minha função ela é diferenciável em x0 e y0. E qual x0 e y0 eu usei? E como eu não especifiquei, vale para qualquer x0 e y0 do R2. Então, conclusão é que essa função ela é diferenciável em todo canto, para todos os pontos do plano. Entenderam? Bom, esse é o jogador, o segundo no ataque. Tá bom? Eu vou te apresentar agora quem é o nosso jogador número 1, o nosso artilheiro. Tá legal? Aí vocês vão me dar licença porque eu não vou fazer a demonstração. A demonstração ela requer um pouquinho mais de sofisticação matemática que foge ao conteúdo desse curso. Tá bom? Veja, se você souber que as funções, as derivadas parciais existem, aí veja que agora eu não estou falando mais em existir num ponto. Eu estou falando em existir num conjunto. Quando eu falo existem num conjunto, é existir para cada um dos pontos daquele conjunto. Tá bom? E esse conjunto aí, ou ele é o domínio da minha função f, ou ele é um subconjunto do domínio da minha função f. Tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa é que as derivadas parciais existam num conjunto. Segunda coisa que você vai precisar, além de existir, eu quero que essas duas funções, as derivadas parciais, elas sejam contínuas no ponto x0 e y0. Que ponto x0 e y0 é esse? É o ponto onde você está investigando se ela é diferenciável. Tá bom? Então, suponha que você tem uma pergunta. F é diferenciável em x0 e y0, tá? Então, você vai analisar essas duas coisas. As derivadas parciais existem num conjunto, aí veja que esse conjunto ômega tem que ser um conjunto que inclua o x0 e y0. Tá bom? Depois que você concluir que existe, aí você investiga se são contínuas. Só que agora a continuidade eu não preciso que seja no conjunto, eu só preciso que seja no ponto. A continuidade é menos, eu não preciso tanto. Tá bom? Se essas duas coisas forem verdadeiras, você vai poder concluir que a função é diferenciável em x0 e y0. Tá ok? A gente entende que isso aí é um caminho extremamente bacana, porque as duas condições que você vai ter que analisar, quais são? Verificar se f de x e f de y existe. Isso significa dizer, você vai ter que calcular as derivadas parciais. Depois que você calcular as derivadas parciais, você somente dizer, ó, ela existe em ômega. Que ômega? Ômega é o domínio, você vai ter que descobrir quem é o domínio das duas funções. Então, a primeira necessidade que você vai ter que avaliar é um cálculo de derivadas parciais e uma análise de domínio. Tá bom? A segunda necessidade é, essas funções elas são contínuas, aí você vai lembrar de tudo que eu ensinei a vocês a respeito de continuidade. Aí, se vocês lembrarem o que a gente aprendeu sobre continuidade, vocês vão lembrar que a gente tinha um teoreminha lá que reduzia a você analisar as partes. Então, se a soma de duas funções contínuas, se você tem duas funções contínuas, a soma é contínua. A divisão é contínua, a multiplicação é contínua. Então, você vai ter que quebrar em partes e, em geral, isso resolve todos os nossos problemas de continuidade. Né? Você só vai ter problema de fazer, usando a definição de continuidade, quando o x0 e y0 ele faz parte de uma quebra. Você tem uma função por sentenças
e, por exemplo, aquele ponto é um ponto da quebra entre uma sentença e a outra. Essa é a única complicação, tá bom? Mas, em geral, verificar se existe vai ser uma análise de domínio, verificar se são contínuas vai ser uma análise de domínio, e aí o seu problema esbarrou em calcular domínio. Descobrir domínio. Tá ok? Então, satisfeitas essas duas hipóteses, então você vai poder concluir que a função é diferenciável em x0 e y0. Entenderam que o limitão aí morreu? O limitão morreu, você consegue fazer. Agora a gente substituiu ele por duas hipóteses, né? Um cuidado que você vai ter que tomar, qual é? Você pode ter a função ser diferenciável no ponto x0 não implica que essas duas hipóteses sejam verdadeiras. O que isso quer dizer? Ah, professor, eu consegui mostrar que as duas hipóteses são verdadeiras. Posso concluir que a função é diferenciável? Pode. Deve. Tá bom? Agora, professor, eu só consegui provar que uma é, a outra não é. Posso concluir que a função não é diferenciável? Não pode. Porque ela, ainda assim, se uma das duas falhar, ou as duas mesmo, você pode ter... Veja, você tem um teorema lá atrás que diz assim, se ela é diferenciável em x0 e y0, então as funções, as derivadas parciais existem em x0 e y0. Veja que você não pode garantir que exista num conjunto. Então não há uma quebra, não está havendo uma contradição. Tá bom? Então, pode ser que você falhe as duas, ou mesmo uma, tá bom? E a função continue sendo diferenciável. Então, resumindo, valeu as duas, professor. Posso concluir o quê? Que é diferenciável. Tá bom? Agora, uma das duas não funcionou. Posso concluir o quê? Nada. É simples assim. Tá bom? Não precisa complicar. Valeu as duas, está provado, é diferenciável. Não consegui provar. Agora entenda, uma coisa é não conseguir, mas é. Outra coisa é assim, eu não sei verificar se existe, ou eu não sei verificar se são contínuas. Aí, né, não é uma questão, aí é uma questão de competência. Eu estou dizendo, ó, não existem as duas possibilidades que você tem aí, uma das duas falha, ou as duas falham, tá bom? Se isso acontecer, qual é a conclusão que você pode tomar? Nenhuma. Tá bom? Então veja só. Se vocês lembram do exercício anterior, que era x ao quadrado y, né? Ficaria muito fácil usando esse teorema, né? Porque as derivadas parciais existem em todo o R2, né? São contínuas em todo o R2, e aí você ia poder provar são diferenciáveis em todo canto. Tá? Veja, o que eu vou fazer com essa valia para aquela outra, a anterior. Você tem a função f de x igual ao seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. O que você vai fazer? Verifica a primeira condição. Derivadas parciais, calculei. Agora você analisa. As derivadas parciais existem aonde? Veja que você pode calcular isso aí para qualquer x e y que você queira. Ou seja, as derivadas parciais existem em todo o R2. As derivadas parciais são contínuas aonde? Veja se você está compondo x ao quadrado mais y ao quadrado é polinômio, é contínuo em todo canto. Cosseno é contínuo em todo canto. A composta de duas contínuas é contínua. O produto do cosseno de x ao quadrado 2x é um polinômio, é contínuo em todo canto. Então significa que tanto a parcial fx como fy, né, a conclusão é bem fácil, elas existem em todo o R2, primeira hipótese satisfeita. E elas são contínuas em todo o R2. Veja que eu concluí muito mais do que contínua num ponto só. A conclusão é que ela é contínua num monte de lugar. Todo o R2. Segue aí a conclusão que a minha função ela é diferenciável em todo o R2. Bacana? Então, veja, não usei o limite. Tá? E aí, esse é o nosso atacante principal, é esse cara aí. Tá bom? Agora eu vou lhe dar um exemplo que seria mais um contra-exemplo, onde esse teorema aí, você vai ter uma das hipóteses que não funciona, mas a função ainda assim é derivável.
E aí quem vai me salvar é o corolário. Tá bom? Veja. Uma maior parte desse exercício eu vou deixar com vocês para justamente encurtar aqui o nosso tempo. Tá bom? Suponha que você tem, veja, os problemas eles ocorrem com as funções por sentença, são elas que quebram as nossas pernas, tá bom? Então, você tem uma função por sentença, né, que é essa expressão grande aí para xy diferente de 0,0, e vai ser zero quando o xy for o 0,0. Pergunta é, essa função é derivável no 0,0, certo? Então, veja, num caso como esse, eu já ia partir para o corolário, eu nem ia tentar o nosso atacante principal, tá bom? Mas vamos supor que você tentou, né? Eu vou calcular a derivada parcial, né? Aí, como a função é por sentença, você vai ter que calcular a derivada parcial no 0,0, e depois num xy qualquer, porque podem ser diferentes, tá bom? Calculei lá a derivada parcial no 0,0. Aí você vai ter que usar a definição, o limite. Vai ser o limite de h0 menos f de 0,0 sobre h, né? Calcula o f de h0, o f de 0,0 é 0. Resolve esse limite aí, né? O seno é limitado, o h vai para 0, o limite é 0. Faz agora a derivada parcial com relação a y, né? Vai dar uma expressão exatamente igual. A conclusão é que isso aí é 0 novamente. Então, veja, as derivadas parciais no 0,0 existem. Só que eu preciso de mais, eu preciso que existam num conjunto, tá bom? Então você vai atrás agora das derivadas parciais num xy mais amplo. Aí vamos lá. Vamos calcular a derivada com relação a x num ponto qualquer. Aí veja, como é num ponto qualquer, aí eu posso usar a expressão, né? Observe que agora eu estou falando de um xy diferente de 0,0. E aí eu posso usar a primeira expressão da sentença. Tá? E aí você usa a regra da cadeia, né? A primeira expressão da sentença é x ao quadrado mais y ao quadrado, seno desse catatal que está aí, você vai usar a regra da cadeia, a regra da cadeia não, a regra do produto e a regra da cadeia, tá bom? Aí eu peço a vocês que façam com calma, dê uma pausa aí e confere, né? A derivada do primeiro dá 2x vezes o segundo, mais o primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a derivada do segundo, a derivada do seno é o cosseno, aí a derivada do cara que está dentro vai ficar menos 1 sobre esse cara ao quadrado, é por isso que aparece um menos, derivada do x ao quadrado mais y ao quadrado com relação a x dá um 2x, veja, eu usei a regra da cadeia duas vezes. Faça com calma, tá bom? Isso aí, entenda que isso é a resposta e você ainda precisa fazer, tá ok? Aí, tendo feito a derivada parcial, você teria que analisar se ela é contínua. Não é assim? Contínua. Você tem que fazer primeiro as duas derivadas. Eu nem vou fazer a outra. Tá bom? A derivada parcial com relação a... Mas teria. Tá? Eu não vou fazer porque eu estou suspeitando que a derivada parcial não vai ser contínua. Tá bom? Aí, o que eu devo fazer? Você tem que calcular o limite da função com xy indo para 0,0 e comparar com a função no 0,0. Não vou fazer esse limite, tá bom? Vou deixar a cargo de vocês. Vou dizer somente a resposta. Esse limite não existe, tá bom? Você pega um caminho qualquer e depois você pega o caminho x igual a y. O caminho x igual a y vai dar um não existe lá, tá bom? E aí, conclusão. Qual é a conclusão? A minha função derivada parcial, ela não é contínua. Num ponto. Eu precisava que ela fosse contínua num conjunto inteiro. Não é assim? Perdão, eu precisava que ela fosse contínua no 0,0. A continuidade, a exigência é somente no ponto. Né? A existência é num conjunto, mas a continuidade é no ponto. Revejam lá o teorema. Tá ok? Então falhou a continuidade no ponto. Aí veja, o que eu posso dizer?
Uma das hipóteses lá falhou. Qual é a minha conclusão? Nenhuma. 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 Tá certo? Conclusão que você pode ter somente é: esse teorema ele não é útil para mim. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai para o corolário. O corolário é que vai te salvar. Tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar a função E de HK. Tá bom? Vai lembrar que o teu x0 e y0 é o 0, 0. Vai lembrar que a derivada parcial, que a gente já calculou, deu zero. No zero. Né? A gente calculou as derivadas parciais, né? f de x e fx e fy no 0, 0. E as duas deram zero. Não foi isso? Tá? Substitui aí, calcula isso aí tudo, você vai chegar à conclusão que o E de HK é isso daí. Coloca no teu limitão lá, tá certo? Vai ficar assim. Show? Aí você vai quebrar seu limite em duas partes. Simplifica aí o que puder ser simplificado. Uma parte aí é limitada, a outra parte vai para zero, significa que esse limite em todo é zero. Ok? E se o limitão deu zero, significa que a nossa função é diferenciável no zero, zero. Tá bom? Entenderam aí? O teorema falhou. Tá bom? Não é que o teorema falhou, o teorema não era aplicável para essa função. E aí o que te salva é o corolário. Aí, veja, a notícia boa que eu tenho para dar a vocês é o seguinte: professor, não estou gostando nada desse conteúdo, é extremamente abstrato, não gostei e tal. Mas para um cara atento, eu digo o seguinte: olha, você até agora, até aqui, e não vai ter mais nada não, acabou-se. Tá bom? São duas ferramentas que eu ensinei para vocês. Tá bom? Os dois atacantes do nosso time: o teorema e o corolário. Pronto. Tem mais alguma coisa que você vai precisar saber? Bom, o que eu quero que você saiba é a noção de diferenciação. Tá bom? Qual é a noção de diferenciação que eu não dei ainda, não dei nenhuma interpretação para vocês. Tá bom? O teorema mais anterior dizia o seguinte: se a função for diferenciável, as derivadas parciais existem, não foi isso? Se as derivadas parciais existem, aí da aula anterior, você vai lembrar o seguinte: com as derivadas parciais eu sei construir o plano tangente. Ou seja, se as derivadas parciais existem, significa que aquele plano existe. Tá certo? Então, se aquele plano existe, significa que a minha função, o gráfico da minha função naquele ponto, ele não forma um bico. Dá para entender isso? Um bico, tá? Um cone tem um bico, numa ponta, é um bico. Então, se você pegasse o cone ali na ponta, você não garante a existência de um plano tangente. Como assim, professor? Eu consigo colocar um plano lá que toca só um plano. Dizer que o plano existe, tem uma coisinha a mais que a gente não diz, que é a seguinte: tem que ser único. Se existe mais de um, então para a gente não existe. Entendeu? Então, nesse caso, as derivadas parciais existem, não são únicas. A derivada parcial com relação a x é uma, a derivada parcial com relação a y é uma, significa que aquele plano vai existir e vai ser único. Então, significa que a sua superfície, o desenho da sua superfície, ele é suave, ele não tem bicos, se eu consigo me fazer entender. Tá bom? Quando a gente, lá no cálculo 1, quando a gente dizia que a função era derivável, a gente dizia que, na mesma coisa, né? No gráfico você não tinha cantos, né? Você não tinha pontas. Né? É quase que a mesma interpretação. Tá bom? O que é a novidade que você precisa saber é: quem é a derivada? Não tem. Não tem a derivada. Tá bom? Aí eu vou ofertar a vocês um camarada aqui, que a gente dá o nome a ele de vetor gradiente. Vocês perceberam que até o momento, sempre que aparece uma derivada parcial, a outra também aparece. Elas nunca aparece uma só aparecem as duas em conjunto. Pois é, então a gente vai pegar e vai agrupar essas duas assim. Agora sim, eu não vou fazer, não é uma vontade minha agrupar, entendeu? É porque sempre que elas aparecem juntas.
Então, é porque elas duas juntas formam um vetor, tá bom? Então, a primeira coordenada é o fx, derivada parcial com relação a x, e a segunda é a derivada parcial com relação a y. Esses dois vetores juntos, a gente dá o nome de vetor gradiente. Onde é que esse vetor gradiente está quando você olha para o gráfico da sua função? Aí perceba que no gráfico da sua função, no plano xy, você tem onde está o seu domínio. Tá certo? O vetor gradiente é um cara que mora lá no domínio. Tá bom? Então, embora você tenha uma estrutura tridimensional, gráfico e tal, mas ele é um vetorzinho que não tem coordenada z. Então ele está lá no plano. E onde é que eu desenho ele? Você vai desenhar ele em cima do ponto x, y, z. Então o vetor ele não tem morada, né? Ele só tem direção, sentido e comprimento. Então você desenhou uma estrutura que tenha direção, comprimento e sentido, seja lá onde for, se essas três coisas forem iguais, então você está falando do mesmo vetor. Tá certo? Então, a maneira que a gente que tem de se colocar é desenhar ele por uma escolha, por uma conveniência, não é por uma obrigação, tá? Desenha o vetor gradiente iniciando a extremidade inicial dele no x0, y0. Então você calcula lá ele e coloca ele. Isso aí, ele serve como se fosse uma bússola. Na bússola tem uma seta, essa seta sempre aponta para o norte. Então o gradiente ele aponta numa direção que é extremamente útil, só que eu não vou falar agora, tá? Na próxima aula, eu acredito, vocês vão ter uma noção de para onde é que ele aponta. Tá? Mas é como se fosse uma bússola. E outra coisa, né? Esse camarada aí, com duas coordenadas e tal, é o que a gente poderia ofertar como sendo a ideia de derivada. Não é, viu? Pelo amor de Deus, não é. Não é a derivada, não existe a derivada. Só que quando você pega e compara onde a derivada apareceu em alguns momentos no cálculo 1, aí você pega o semelhante dessa situação no cálculo 2, quem está lá no lugar dela é o gradiente. Compreende? Só que isso não vale em todos os casos, onde apareceu a derivada, em todas as situações lá do cálculo 1. Quando eu generalizar essa situação para o cálculo 2, a derivada está lá também? Não. Tá certo? Tá certo? Mas esse cara ele faria o papel assim, vamos dizer, um papel parecido com a derivada, seria o gradiente. Tá bom? Papel parecido, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, fiquem aí. Professor, esse vetor gradiente a gente vai fazer conta? Por enquanto não. Eu quero somente que você guarde. A notação é esse triângulozinho de cabeça para baixo. Tá bom? A gente vai colocar o gradiente de f. E você encontrar o gradiente de f, eu estou me referindo às duas derivadas parciais juntas como um vetor. Tá? Guarda isso e esse cara vai aparecer muito daqui por diante. Tá bom? Muito. Tá? Essa coincidência das derivadas parciais está sempre aparecendo, não é coincidência. E elas sempre aparecem juntas, também não é coincidência. E é por conta, né, dessa aparente significado que esse cara tem. Ele faz um papel semelhante ao papel da derivada. Tá bom? Mas não chame isso aí de derivada, pelo amor de Deus. É o gradiente da função no ponto x, y, z. Tá bom? Perceba que lá no cálculo 1 a gente tinha a derivada com o sentido de inclinação, né? Da reta tangente. Veja que o plano, nós não temos inclinação. Não temos inclinação. Mas essas derivadas parciais elas foram usadas para dar a inclinação das curvas, né? Das curvas que a gente colocou de interseção, né? Que era na direção paralela ao eixo x e paralela ao eixo y. Vocês estão lembrados lá, né? Então não dá para trazer todas as ideias para cá, mas elas de certa forma aparecem de uma forma meio adaptada. Bom, eu preciso falar de uma coisa que, assim, muito embora vocês não vão usar, e você poderia encerrar a aula aqui. Aperta o ponto aí e vai tomar um banho, tá bom? Então eu vou colocar aqui porque eu acho útil, tá? É uma interpretação de uma coisa bem abstrata
E tem que ser dito, tem que ser falado. É o que dá base ao cálculo, é a noção de diferencial, tá bom? Então, não vai ter conta para você, não vai ter exercício a respeito disso, mas isso é o que dá uma sustentação maior ao seu entendimento, a sua, sabe, a sua base. Olha, eu preciso falar da noção de diferencial para a função de duas variáveis, mas eu vou falar da diferencial para a função de uma variável. E aí, se você conseguir entender isso, veja que isso deveria ter sido dito lá no cálculo 1. Tá? Então, não estou trazendo nada de novo. Aí eu vou só generalizar a ideia para que você... Né, não dá para fazer a mesma construção. Dá, mas é muito mais complicado fazer a construção geométrica aqui. E aí eu estou apelando para... Entenda a versão, né, de uma variável. E aí a gente vai tentar, a gente vai sublimar um pouco para entender a de duas. Show? Então suponha que você tem uma função de uma variável, né? E aí você tem em algum lugar o teu ponto x0, y0, que é o ponto onde ela é derivável, tá certo? Se ela é derivável, então existe uma reta tangente aí, né? E a inclinação dessa reta tangente é justamente a derivada da função f no x0. E aí você aprendeu lá no cálculo 1 como é que calcula a equação dessa reta, né? Você vai usar a derivada aqui como coeficiente angular e vai usar a informação de que essa reta passa pelo x0, y0. Se você fizer tudo direitinho, você vai chegar nessa construção aí. A equação dessa reta é f' de x0 multiplicado por x menos x0 mais o y0. Show? Aí, veja, nós vamos fazer uma brincadeirinha agora, tá bom? Se você vai pegar um pontozinho no eixo x, um pouquinho próximo do x0. Esse próximo pode ser a direita ou a esquerda, a gente sempre pega a direita, né? Mas não há essa exigência não, tá? Peguei aí um x0 mais alguma coisa. Esse ΔX, eu quero que você entenda o seguinte, é uma coisa pequena, tá? Não é grande não, é uma coisa pequenininha. E no futuro a gente vai fazer ele se aproximar de zero. Show? Aí você pegou esse x0 mais ΔX e calculou a imagem. Então, se a sua função é f, né, vai ser o f de x0 mais ΔX. Se eu calcular a imagem desse ponto sobre a reta, tá bom? Então é só você substituir o x0 mais ΔX no x da reta. O que você vai encontrar lá? Substitua direitinho aí, você vai ficar com f' de x0, ΔX mais o y0. Ok? Aí, veja, há um interesse, a brincadeira aqui é em se calcular o ΔY. Onde é que está o ΔY? É essa medida aqui. Veja, essa análise ela parte de uma pergunta bem simples. Eu tenho uma variável y que depende da variável x. Eu vou variar o x. Eu vou dar um acréscimozinho ΔX. Feito esse acréscimozinho, quanto vai acrescentar no y? Essa é a pergunta, né, que dá origem, tá certo? Depois a gente fala mais sobre isso. Mas entenda a pergunta. Se o y depende do x, se eu variar o x, quanto varia o y? É bem simples a pergunta, tá bom? No mundo real é assim. Eu tenho a gasolina que depende do petróleo, tá certo? Se o petróleo aumentar 5%, quanto vai aumentar a gasolina? Tá ok? Tá certo? O que se espera é assim, aumentou 5% lá, aumenta 5% aqui. Tá bom? Só que a gente vai ver que depende da função que relaciona gasolina com petróleo. É essa a pergunta que a gente quer fazer. Tá bom? Ah, professor, muda aí, para esse contexto é chato. Tá bom? Quando você está dirigindo um carro ou uma moto, existe uma peça lá que se chama diferencial. E essa peça você faz o seguinte, olha, quero fazer uma curva. Quem comanda os seus pneus lá para fazer a curva é a tua direção. Então você tem um ângulo que você vai girar aqui, na tua direção, e o teu pneu vai girar um ângulo lá. Então o ângulo lá do pneu depende do ângulo aqui, da direção. E quanto é que eu devo girar aqui
para girar o que eu quero lá. Então perceba que você está fazendo essa conta de cabeça, de uma maneira intuitiva, mas o cara que programou, que fez a construção é câmbio que chama, né? Não, é o direcional mesmo que chama, né? Diferencial que chama, tá? Tem isso lá implementado lá, o quanto giro aqui para girar o que tem lá. Então, né? Tem um delta x aqui e um delta y lá. De que maneira esses dois deltas se relacionam? É essa a pergunta que a gente quer responder agora. Tá bom? Então veja, a maneira direta de se responder isso seria, professor, sim, perdão, o dy, veja que tem aí um delta y, que é grande, que assim, não é gigantesco, é pequeno, mas ele tem tamanho. Já o dy, né, ele seria a diferença entre o valor que você encontrou substituindo na reta, tá bom? E o y0, tá certo? Só faz sentido eu falar em dy porque no futuro eu vou fazer esse ΔX ir a zero, tá bom? E entenda que quando eu faço o ΔX ir a zero, esse dy vai para zero também, tá bom? Então veja, vamos calcular, né, o que vem a ser o ΔY. A maneira óbvia de se fazer isso seria é só calcular o f no ver o f de x0 mais ΔX menos o f. O problema é que quase sempre a gente não tem como fazer isso. Tá bom? Se fosse simples fazer essa subtração, aí ninguém ia atrás de outra alternativa. Tá bom? Então, em geral, essa f aí a gente não tem como saber. Não tem como calcular isso. Ou quando se tem, não é viável fazer. Tá bom? Então, veja, eu quero responder isso, mas essa resposta aí não me serve. Não, no mundo real ela não é fatível. Show? Aí nós vamos por outro caminho, tá bom? Veja só, o dy, por outro lado, eu poderia fazer ele como, né? É o ponto, a imagem da reta, menos o y0. Aí perceba que na imagem da reta tem um y0, e quando você vai cancelar eles dois, você vai ficar somente com f' de x0, ΔX, tá ok? E aí, veja, quando o ΔX vai a zero, é a observação que eu quero que vocês vejam aí no gráfico, né? Tá todo bonitinho para que vocês tentem captar a mensagem. Quando eu faço o ΔX ir a zero, ou seja, a diferença entre o x0 e o x0 mais ΔX fica bem pequenininho, esse ΔY vai se aproximar de zero. E o ΔDY vai se aproximar de zero. Mas uma coisa que é bem interessante é que o ΔY e o dy eles vão se aproximar um do outro. Vão se tornar aproximadamente iguais. Tá certo? Tá certo? Ou seja, o ΔY sendo aproximadamente o dy, e o dy tem uma expressão para ele aí em cima, né? É o f' vezes o ΔX. Essa expressão é aproximada, ela não é real, ela não é exata, tá bom? Então, isso aí, de certa forma, responde a minha pergunta, né? A pergunta que foi feita, olha, eu tenho o ΔX, quanto é que vai dar o ΔY? Tá certo? Então, tá aqui, a expressão vai ser aproximadamente o f' de x0 vezes o ΔX. Mas, professor, o senhor disse que calcular o f não era viável, mas o f' tá aí tá aparecendo aí na brincadeira. Por incrível que pareça, nos problemas reais a gente sabe a taxa de crescimento, mas não sabe a função. Na natureza as coisas parecem meio assim invertidas. Eu sei a taxa de crescimento de uma determinada coisa, mas eu não sei qual é a função que rege. Saber a função, embora a gente parta no cálculo sempre supondo as funções, estudando as funções e coisa e tal, mas no mundo real a gente não sabe a função. Saber a função é algo maravilhoso, entendeu? Resolve muitos problemas. Já a derivada, que seria a taxa de variação, ela aparece de uma forma mais natural. Então, é por isso que essa resposta aí, o ΔY, é aproximadamente o f' no x0 vezes o ΔX. Ela tem mais utilidade. Show? Se você lembrar que o ΔX está indo a zero e isso faz o ΔY tender a zero, essa expressão pode ser escrita, né, como ΔY. E aí
a aproximação deixa de ser falsa, ela passa a ser igual, tá bom? E aí você tem que o dy é igual a f' de x0 vezes o dy. Vocês já usaram isso lá no cálculo de integrais, tá bom? Só que lá foi dito assim, o dy dx, você pega o dx daqui e passa para o outro lado multiplicando. Isso aí eu já sabia, professor. Veja que não é bem assim. A gente faz porque dá certo. Tratar a derivada como fosse uma fração, mas não é bem assim, tá bom? E aí fica as duas fórmulas aí, a exata e a aproximada. Essa fórmula de baixo é o que a gente chama de diferencial. O diferencial, essa palavra, é o que relaciona as diferenças. A diferença no x e a diferença no y. De que forma essas duas diferenças estão relacionadas, tá bom? Então, quem estabelece a relação entre elas, lá no infinitamente pequeno, é a derivada. Aumentou um pouquinho, continua sendo a derivada, mas agora passou a ter um errinho, uma aproximação, e só seria exato se você pegar o f no ponto e subtrair pelo outro f. Show? Dito isso, eu quero que você agora me ajude a ir para o mundo 3D, a função de duas variáveis. Veja aí, eu tentei colocar aí o ponto. Veja, esse gráfico em azul é a superfície, é o gráfico da superfície, tá bom? Esse gráficozinho amarelo é o plano tangente, no ponto x0, y0. O x0 e y0 está aqui, ó, nessa bolinha, tá certo? Essa altura aí é o ponto x0, y0 é a imagem dele, tá certo? Essa altura aí é justamente o f de x0 e y0. E aí você tem o ΔZ, que seria, né, esse ponto aqui. Veja que é o x0 mais ΔX, y0 mais ΔY. Eu mudei o ponto, né, dei um deslocamento no x, deu um deslocamento no y. Né? No nosso caso agora, nós temos dois deslocamentos, um em cada variável. Né? E isso vai causar um deslocamento no z, que é o ΔZ. Show? Então, nós temos ali o ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, f de x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, ou seja, a imagem do ponto x0 mais ΔX e y0 mais ΔY. Quero que vocês enxerguem aí no plano seguinte. O ΔZ, que é a diferença, né, entre a imagem dos dois pontos, e o DZ. O DZ é a diferença entre a imagem do ponto x0 mais ΔX e y0 mais ΔY no plano tangente e o ponto f de x0 e y0, né, x0, y0, f de x0 e y0. Tá bom? Tá aí no gráfico, é mais fácil vocês olharem e entender do que tentar interpretar o que eu estou falando. Tá bom? Então veja, as expressões que eu tenho são semelhantes, tá bom? O ΔZ vai ser aproximadamente a derivada parcial, f de x, ΔX, f de y, ΔY. No infinitamente pequeno, você vai ter o dz igual a f de x dx mais f de y dy. Show? É uma curiosidade. Entender isso daí, essa coisa, foi o que me deu a minha tese de doutorado. Foi usando a ideia de diferencial que eu consegui construir um classificador. Minha tese foi na área de reconhecimento de padrões e uma das coisas que se usa lá são classificadores. Eu construí um classificador baseado na ideia de, eu chamei lá de perturbações, que é o ΔZ, né? Você variou o x, variou o y, ou seja, você perturbou o x, perturbou o y, e você tem uma maneira de calcular a perturbação no z. Né? Eu variei o x, variei o y, e lá o pessoal não sabia como calcular a variação no z. Quer dizer, sabia, mas assim, não sabia como usar isso para uma determinada tarefa.
E aí eu peguei isso daí, usei. E assim nasceu minha tese de doutorado e meu título de doutor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha por hoje, tá bom? Até a próxima. Fiquem todos com Jesus. Um abraço.